Vou esperar que alguns irmãos achem. Todos acharam? Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Estamos na escola de servos. A primeira aula que nós tivemos foi sobre o servo bom e fiel. Depois aprendemos sobre a serva Maria, mãe de Jesus. A terceira aula aprendemos sobre as qualidades do servo Davi, do rei Davi. Na quarta aula nós aprendemos sobre as provas de Elias, o servo Elias. E hoje nós vamos para a quinta aula de servos, que é onde nós vamos ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18, está escrito assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu vou repetir, gostaria que a igreja repetisse bem forte comigo. Vamos lá? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você crê que hoje você vai estar entre o justo? Você crê que hoje você vai estar entre aqueles que servem a Deus verdadeiramente? Então dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus, bem forte, bem forte, uma grande salva de palmas para o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém. Pai, a Tua palavra vai ser pregada, e hoje, meu Pai, nós vamos ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Pai, que o Teu Espírito Santo venha usar a minha mente, venha usar a minha boca para falar com o Teu povo, para falar com a Tua igreja. Que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, as minhas palavras vão até o ouvido, mas o Espírito Santo leve para o coração. E que haja, meu Pai, transformação, que haja regeneração, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, e que a graça do Senhor seja derramada sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém. Irmãos, este versículo da Bíblia fala que são as pessoas que observam e veem em nós quem é servo de Deus e quem não é. Deus já sabe quem serve a Ele e quem não serve, porque Deus ninguém engana. Então a Bíblia vem ensinar que são as pessoas que observam o nosso testemunho de vida e, nos observando, sabem quem vive na verdade e quem vive na mentira. Com o nosso testemunho de vida, podemos levar pessoas a ser servos de Deus ou servos do diabo. Olha o poder que tem o nosso testemunho de vida diante das pessoas, diante da nossa família. Todas as pessoas que viveram aqui na terra e que viveram em pecado, e que viveram em mentira, e negaram a Cristo, vão passar pelo juízo de Deus, no dia do julgamento do grande trono branco. E ali, no dia do juízo, as pessoas que negaram a Cristo vão estar diante de Deus, e vão dar conta das suas obras. E naquele dia, se tornará evidente entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que nunca
servia a Deus. No dia do juízo, haverá distinção entre os que servem a Deus e os que não servem. Para aqueles que se arrependeram de seus pecados e receberam Jesus Cristo como Salvador e Senhor, Deus tem uma promessa de justiça divina, prometendo que no final dos tempos, a diferença entre os fiéis será revelada. E a diferença entre os infiéis também será revelada. Hoje, o Espírito Santo quer trazer uma palavra de encorajamento para aqueles que servem a Deus de verdade. E Deus quer nos lembrar de que a servidão, a obediência e a fidelidade será recompensada com a salvação da nossa alma. Mas a desobediência a Deus e a rebeldia será recompensada com a condenação eterna no lago de fogo que arde em enxofre. Irmãos, prestem atenção. Deus, Ele não precisa de nós. Quando Deus nos chama para sermos servos dEle, para sermos obedientes e fiel a Ele, não é porque Ele precisa de nós, mas porque Ele nos ama. E por amor a nós, deu o seu Filho Jesus em sacrifício para salvar a nossa alma e está nos oferecendo um privilégio de ser servo de Deus. Hoje, nós vamos ver quem tem as marcas de Cristo e quem verdadeiramente é servo de Deus e quem não é. Vamos começar vendo quem tem aparência de servo de Deus, mas não é. A primeira pessoa que tem aparência de servo de Deus, mas não é, são os desigrejados. Irmãos, olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmãos, aqui Jesus ensina que o dia da sua volta está próximo, e o que o Senhor quer encontrar os cristãos congregando. Jesus ensina que quem não congrega é desigrejado e não servo de Deus. Jesus ensina que desigrejado não tem raiz em Cristo. Mas quem são os desigrejados? Os desigrejados são pessoas que decidiram se desvincular da igreja e optaram por ficar em casa. São pessoas que dizem que estão com Deus, mas não precisam da igreja. Também os desigrejados são pessoas que ficam serpenteando de igreja em igreja, sem criar raiz em nenhuma igreja e sem ser membro de nenhuma igreja. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia não nos ensina a ser desigrejados. Pelo contrário, ela nos ensina a congregar. Na igreja primitiva, na igreja de Jesus e dos apóstolos, se tornar cristãos era um privilégio. Os cristãos se reuniam para ter comunhão uns com os outros e com Deus. Se reuniam para ser batizados. Se reuniam para evangelizar outras pessoas. Se reuniam para aprender a palavra de Deus. E se reuniam para participar da ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ser cristão significa juntar-se formalmente com outros cristãos em um momento de comunhão, ao partir do pão e nas orações. Quando o cristão se mudava para outra cidade, a sua igreja escrevia uma carta de recomendação para a sua nova igreja.
Meu irmão, minha irmã, qual grupo você faz parte? Dos desigrejados, que ficam em casa, que ficam serpenteando de igreja em igreja? Ou você faz parte do grupo do que são membros de uma igreja, que criaram raiz em uma igreja, que são batizados, tomam a ceia do Senhor e buscam comunhão e adoração a Deus, cultuando semanalmente e fazendo parte do corpo de Cristo, de Jesus? De qual grupo você faz parte? Porque a palavra de Deus diz que desigrejados não são servos do Senhor. Eu estava ali no meu trabalho, eu tenho uma barbearia, e eu estava atendendo os clientes, e tinha pessoas esperando, e tinha pessoas lá fora esperando. E então de repente veio um senhor, sentou na minha cadeira, e as pessoas lá no meu trabalho me chamam de pastor. Ninguém conhece o meu nome, falam pastor. Veja a responsabilidade que eu tenho diante das pessoas, porque as pessoas me conhecem como pastor. Então eu preciso dar exemplo de pastor, porque todos me conhecem como pastor. E ali trabalhando, aquele homem senta na minha cadeira e fala assim: o senhor é pastor? Eu falei: sou pastor da Igreja Batista. Daí ele falou assim: mas eu também sou presbítero. Eu falei: que bênção, irmãos. Fico muito feliz de ter um irmão aqui cortando o cabelo comigo, vindo aqui na minha barbearia. Que bênção. Mas posso falar uma coisa para o irmão? Pode? O irmão está desviado? O que, pastor? O irmão é profeta? Eu falei: não, só perguntei se o irmão está desviado. Mas por que o irmão perguntou que eu estou desviado? Não, eu estou perguntando se o irmão está desviado porque o irmão estava fumando lá fora. Eu estava aqui trabalhando e vendo o irmão fumando ali fora. Daí o irmão diz que é presbítero, e o irmão diz que congrega, e o irmão está fumando ali fora. Deus está falando para o irmão. Deus está falando que o irmão tem que levar as coisas de Deus a sério. Deus está falando que o irmão tem que ter testemunho. Deus está falando que o irmão não pode pregar com as suas palavras, mas tem que pregar com a sua vida. E eu perguntei para ele: você está congregando? Porque você falou que era presbítero, de qual igreja? Ah, eu era igreja, sou da Assembleia de Deus. Mas o irmão está congregando na Assembleia de Deus? Não estou congregando. Aonde que o irmão está congregando? Ah, não estou congregando em igreja nenhuma. E eu falei: mas irmão, quem passeia pela terra e rodeia por ela é Satanás. O irmão não pode ficar passeando e rodeando pela terra, porque é Satanás que faz isso. É Satanás que ensina a rodear e passear pela terra. O irmão precisa voltar a congregar. O irmão precisa parar de fumar. O irmão tem que se arrepender e voltar à comunhão na igreja. Irmãos, não tem como um desigrejado ser servo de Deus. Não tem como aquele que fica serpenteando de igreja em igreja ser servo de Deus. Porque o servo de Deus precisa ter raiz. Porque se ele não tiver raiz, na primeira tempestade, no primeiro vento, ele cai. Mas se ele tiver com a sua fé enraizada em Jesus Cristo, se ele tiver com a sua fé forte, junto com os irmãos e com as irmãs da igreja, pode vir tempestade, pode vir terremoto, pode vir vento forte, pode vir o que for, que não derruba um cristão que está congregando e está firme com Jesus. Então, o primeiro grupo que não é servo de Deus são os desigrejados. A segunda pessoa que tem aparência de cristão, mas não é, são os que estão afastados da igreja.
Irmãos, olha o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Quem falou isso aqui foi Tiago, irmão de Jesus. Irmãos, esse versículo ele exorta que se alguém se desviar da verdade e outra pessoa reconverter, aquele que o trouxer de volta ao caminho correto salvará a alma dessa pessoa da morte e cobrirá uma multidão de pecados. A passagem ressalta a importância de cristãos cuidarem um dos outros na comunhão da fé, ajudando a trazer de volta quem está afastado da igreja. Mas quem são os que estão afastados da igreja? São aqueles que saíram da igreja por algum motivo ou por vontade própria e estão fracos na fé, estão passando por uma batalha espiritual e não têm força de congregar mais. Irmão, aquele que se afasta da igreja não é aquele que está desigrejado, é aquele que não volta mais para a igreja. É aquele que você conversa com ele e fala: irmão, vamos no culto, vamos adorar a Deus. E ele fala: não, irmão, outro dia eu vou. E você sabia, e você sabe que aquela pessoa é batizada, você sabe que aquela pessoa congregava, você sabe que aquela pessoa estava firme com Deus, mas agora essa pessoa está bebendo, mas agora essa pessoa está fumando, mas agora essa pessoa está usando droga, mas agora essa pessoa está no mundo e está fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Irmãos, nunca se afaste da igreja, nunca fique longe da presença de Deus, porque quando você se afasta da igreja, na primeira semana você está forte, na segunda semana você está forte, talvez no primeiro mês você esteja forte, depois de um mês você já está trocando o culto de domingo pela televisão, depois de um mês você já está trocando Deus pelo celular, depois de um mês você já está tendo mais amizade, você não está mais em comunhão com os irmãos da igreja, mas você está em comunhão com os irmãos do mundo, porque você vai enfraquecendo na fé, você vai ficando fraco, porque você não tem mais a presença do Espírito Santo, porque você se afastou. Um dia você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, e o Espírito Santo veio habitar dentro de você, e veio fazer morada dentro de você, e você ganhou aquilo que era melhor na tua vida: ser templo do Espírito Santo, ser um servo de Deus, ser um servo de Jesus. E sabe o que você fez? Quando você se afasta da igreja, você pega o nome de Jesus e coloca na lata de lixo. E você diz que você tem coisa melhor que Jesus lá no mundo. Eu não preciso de Jesus, eu não preciso da igreja, porque eu tenho coisa melhor lá no mundo. É isso que você fala quando você se afasta, quando você sai da presença, quando você não volta mais. Por isso é que nós precisamos orar por uma pessoa que está afastada da igreja, não julgar, mas orar e dizer: Senhor, quebra as cadeias, quebra os demônios que estão impedindo aquela pessoa de voltar para a tua presença, porque aquela pessoa está fraca, ela não ora mais, ela não tem mais vontade de ir para a igreja, ela não tem mais vontade de louvar, de adorar, de buscar a tua face, porque ela
E se nós estivermos afastados da presença do Senhor, nós não seremos salvos. Porque quem vai nos ressuscitar no último dia vai ser o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem ressuscitou Jesus lá no túmulo foi o Espírito Santo. E se você não tiver com o Espírito Santo ativo na tua vida, mas o Espírito Santo estiver apagado, se Jesus voltar, você não sobe, porque você está afastado, porque você está longe da presença, e você diz que lá no mundo tem coisa melhor do que Jesus. Então os afastados são aqueles que não servem a Deus. E o terceiro grupo, a terceira pessoa que tem aparência de cristão, mas não é, são os desviados da igreja. Irmãos, olha o que está escrito em João capítulo 2, versículo 18 e 19. Presta atenção. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, não teriam se desviado, mas teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram, para que se manifestasse que não são dos nossos. Foi o apóstolo João que falou isso. Irmãos, esse versículo fala que aqueles que são desviados não são da igreja de Cristo. Um exemplo de desviado é o apóstolo Judas, que traiu Jesus. Judas ficou 3 anos e meio aprendendo com Jesus. Tinha o melhor pastor, que era Jesus. Tinha os melhores obreiros, que eram os apóstolos. Tinha a melhor igreja, que era a igreja primitiva. Judas tinha o conhecimento da melhor palavra. Estava na melhor igreja, com o melhor pastor, que era Jesus, e com os melhores obreiros, que eram os apóstolos. Mas mesmo assim, Judas nunca se converteu, nunca nasceu de novo. Então, quem são os desviados? O desviado são o pior grupo. São aqueles que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. São aqueles que estão há anos dentro da igreja, mas nunca se converteram. Estão há anos dentro da igreja, mas nunca mudaram de vida. Estão há anos dentro da igreja, mas nunca mudaram de comportamento. Estão há anos dentro da igreja, mas nunca largaram o pecado. Estão há anos dentro da igreja e nunca nasceram de novo. Os desviados, mesmo estando há anos dentro da igreja, nunca nasceram de novo, mas estão vivendo em pecado lá fora. Os desviados, mesmo estando dentro da igreja, não têm salvação e vão para o inferno. Os desviados são o pior grupo, porque hoje vocês estão aprendendo que existe diferença entre desigrejado, afastado e desviado. E desviado é o pior grupo, porque o desviado está dentro da igreja. O desviado está usando máscara. O desviado está se fazendo aparentemente de cristão dentro da igreja, mas lá fora tem uma vida totalmente diferente. Lá fora ele prostitui, lá fora ele adultera, lá fora ele mente, lá fora ele engana, lá fora ele trapaceia, lá fora ele faz tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, mas ele está dentro da igreja. E sabe o que acontece com o desviado? O diabo fala assim: não tire ele da igreja, deixe ele lá dentro,
Porque ele está 20, 30 anos lá e ele vai para o inferno assim mesmo. Porque ele está dentro da igreja e nunca se converteu. Está dentro da igreja e nunca mudou de vida. Está dentro da igreja e nunca mudou de comportamento. Está dentro da igreja e continua a mesma pessoa que era lá fora e nunca mudou. O desviado é o pior grupo. Irmãos, prestem atenção. De acordo com a Bíblia, desigrejados não são servos de Deus. Afastados não são servos de Deus. E desviados não são servos de Deus. Sabe quem são os servos de Deus? Os que têm as marcas de Cristo. Você tem as marcas de Cristo? O apóstolo Paulo diz assim em Gálatas capítulo 6, versículo 17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O apóstolo Paulo era um servo de Deus, porque era nascido de novo, e porque carregava em seu testemunho de vida, em seu corpo, as marcas de Jesus. E Jesus e os apóstolos ensinaram que devemos congregar em uma igreja e sermos membros da igreja de Cristo. Sabe quem tem as marcas de Cristo? Aquelas pessoas que por onde elas passam, por onde elas andam, as outras pessoas dizem: ali vai um servo do Deus Altíssimo. Não temos as marcas de Cristo com as nossas palavras, mas temos as marcas de Cristo com o nosso testemunho diário de cristão, convertido e nascido de novo. Quando Eliseu passava, as pessoas falavam: aquele ali tem jeito de servo de Deus. Quando Elias passava, as pessoas diziam: aquele ali tem jeito de servo de Deus. Quando Moisés passava, as pessoas falavam: aquele ali tem jeito de servo de Deus. Quando os profetas do Antigo Testamento passavam e levavam a mensagem de Deus, as pessoas diziam: aquele ali tem jeito de servo de Deus. Quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava, e as pessoas falavam: aquele ali tem jeito de servo de Deus. Quando Jesus passava, as pessoas falavam: aquele ali tem jeito de servo de Deus, aquele ali tem jeito de filho de Deus. Quando os apóstolos passavam, as pessoas diziam: aquele ali tem jeito de servo de Deus. E quando você passa, o que as pessoas falam de você? Aquele ali tem jeito de servo de Deus, ou aquele ali tem jeito de servo do diabo? O que as pessoas falam de você? Como que está o teu testemunho aí fora? Eu tinha um tio que se converteu, era católico, se converteu, foi para a igreja, se batizou, ficou anos na igreja e de repente saiu. E eu, preocupado com ele, falei: tio, por que você estava na igreja e saiu? Ele não estava na minha igreja, estava em outro. E ele falou assim: eu não vou mais voltar para a igreja evangélica. Mas por que, tio? Você estava tão feliz lá, você tinha se batizado. E ele falou assim para mim: sabe o teu primo? Aquele que mora nos fundos da minha casa? Sei. Ele me deve 6 mil reais. Vai fazer 4 anos desde que eu entrei na igreja. E ele nunca veio conversar comigo para dar uma satisfação para pagar esse dinheiro. Se ele pedisse para mim parcelar esse dinheiro, eu ia parcelar esse dinheiro para ele pagar. Mas nunca ele veio conversar comigo para parcelar esse dinheiro. E ele toca lá na igreja. Ele é músico lá na igreja. E eu fui conversar com o pastor e falei que o músico dele, o levita dele, está devendo para mim. E
que precisa me pagar. E o pastor não falou nada. E o pastor deixou que ele continuasse tocando na igreja. Você acha que eu vou continuar numa igreja que tem caloteiro? Que não paga as contas? Que está louvando em cima do altar? Não. A minha família é toda católica. Mas não tem ninguém que engana as pessoas. Não tem caloteiro na minha igreja. E são tudo católicos. São tudo gente boa. São tudo gente honesta. Então eu vou voltar para a igreja católica. Testemunho de servo do diabo, que em vez de trazer pessoas para a igreja, está tirando pessoas da igreja. E vai dar conta do sangue dessas pessoas, por causa do mau testemunho que está dando em cima do altar. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Irmãos, de qual grupo você faz parte? Dos desigrejados? Dos afastados? Dos desviados? Ou dos que têm as marcas de Cristo? Quando as pessoas olham para o seu testemunho de vida, elas veem um testemunho de servo de Deus ou de servo do diabo? Aprendemos hoje que os desigrejados são aqueles que trocaram a igreja pela sua casa, ou aqueles que ficam serpenteando de igreja em igreja, sem criar raiz em nenhuma delas. Aprendemos que os afastados são aqueles que saíram da igreja e não tem mais força para voltar a congregar. E aprendemos que os desviados são o pior grupo, pois são aqueles que estão anos dentro da igreja, mas nunca se converteram e nunca nasceram de novo. Mas aprendemos que os verdadeiros servos de Deus são aqueles que carregam em seu testemunho as marcas de Cristo. Você tem a marca de Cristo? Glória a Deus. Na tua mão estão os cravos de Cristo? Sabe quando as pessoas olham para a tua vida, conseguem ver o semblante do Espírito Santo? Conseguem ver a glória de Deus na tua vida? Porque hoje Deus está querendo ver quem realmente serve a Deus e quem não serve. Quero convidar você a fazer uma oração e nós vamos estar louvando a Deus em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão direita para o céu e ora assim comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero ser servo bom e fiel. Eu quero ser obediente. Eu quero ser aquela pessoa que quando eu passo em qualquer lugar, as pessoas vão dizer: aquele é um servo e uma serva de Deus. Me ajuda, Senhor, a ser servo fiel do Senhor. Me ajuda a nunca ser desigrejado. Me ajuda a nunca ser afastado. Me ajuda a nunca ser desviado. Mas coloque em mim as marcas de Cristo, porque hoje eu renovo a minha aliança de obediência e fidelidade contigo. Eu recebo Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. E nesse momento eu digo que eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, está vivo e é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu te peço, meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém e amém. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas para o Espírito Santo de Deus que se faz presente nessa noite.
Torna-me independente.
de amor.